Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário. Estamos juntos também aqui no Facebook. É mais uma edição de RD Live e o RD abre sua série de entrevistas com os deputados estaduais e federais aqui da região do Grande ABC. A partir de hoje vamos ouvi-los e a abertura é com Luiz Turco, do PT, deputado estadual, que volta aqui ao estúdio da RDTV. Turco, bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Gustavo, bom dia a você, bom dia a todos os internautas. Prazer estar aqui novamente no RDTV para a gente conversar um pouco sobre o estado de São Paulo, conversar sobre o Brasil, a região, né? Prazer estar aqui conversar com toda a nossa população aqui da região do ABC. E população que já pode, inclusive, começar a interagir. Eu já percebo aqui a movimentação nas redes sociais. O espaço está aberto, sua interação é muito importante. Na caixa de comentários desta live você pode deixar a sua pergunta, a sua opinião, e eu também já vou aqui interagindo com todos vocês, inclusive com o pessoal também dos grupos aqui que debatem o dia a dia das cidades aqui do nosso Grande ABC. Por mais que tenha uma relação mais próxima com Santo André, Luiz Turco é deputado estadual e tem aí que olhar pelos outros municípios também. Turco, eu vou começar justamente com uma provocaçãozinha aí. Você falou de algo, e não era a minha intenção começar por aí, mas vamos por aí, não é? O estado de São Paulo, afinal você é deputado estadual, você acredita que a gente olha pouco? Eu digo, o próprio eleitor, ele presta pouca atenção ao que vem acontecendo no estado, diante de tanta notícia envolvendo o presidente Michel Temer agora, acusado de corrupção passiva, e muitas vezes a gente fica no dia a dia do município e o governo do estado vai passando aí? A gente ainda comentava há pouco, né, com você, com o nosso pessoal que está aqui com a gente. Eu tenho certeza absoluta, hoje o governo do estado ele passa à margem do que acontece no país. Nós estamos aqui, hoje o PSDB governa o estado há mais de 24 anos, aqui no estado, desde praticamente 1982, quando o Franco Montoro foi governador do estado, ainda pelo antigo MDB, é a mesma turma que governa o estado de São Paulo desde essa época. E a impressão que eu tenho é que a maioria da população não discute o estado de São Paulo. As pessoas discutem o município onde ela mora e discutem a questão da conjuntura nacional, porque os meios de comunicação hoje, eles não dão essa visibilidade, por exemplo, para a Assembleia Legislativa. Então, o que você vê na televisão, nos principais jornais do país? Você vê o Senado Federal, vê a Câmara Federal e você vê as câmaras municipais onde tem essa transmissão. Então, quando você viaja, quando você vai fazer um debate, que você pauta a conjuntura do Estado, mesmo assim, mesmo você pautando, as pessoas querem saber o que está acontecendo no Brasil, principalmente em função da conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Então, você vê um Estado, aqui eu estou tendo a experiência agora de ter o meu primeiro mandato como deputado, apesar de acompanhar bem o Estado, a gente vê o descalabro, o desbando que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo, principalmente com a área da educação, para citar um exemplo. E isso passa à margem de tudo o que está acontecendo. É óbvio que a conjuntura nacional ela é importante, nós estamos vivendo um momento de uma crise institucional, e as pessoas querem saber disso, o que vai acontecer com o país daqui para frente. Mas você acredita, por exemplo, que o PSDB, e mais especificamente o governador Geraldo Alckmin, aí está acomodado, deitado em berço esplêndido no comando do estado de São Paulo? Não sei se eles estão acomodados, acredito que não. Eu acho que eles têm uma certa preocupação, afinal de contas a oposição acaba crescendo cada vez mais aqui no estado de São Paulo. Você percebe que nas últimas pesquisas a própria imagem da esquerda brasileira ela vem ganhando mais espaço, do que um tempo atrás. O próprio PT, que chegou a ter de 25% a 30% de preferência eleitoral no último período, caiu para 9%, agora já estamos a 18%. É óbvio que o governo do Estado
se preocupa. O próprio governador, eu estava comentando contigo antes da entrevista, faz 24 anos que ele está instalado no Palácio dos Bandeirantes, ou como secretário, ou como vice-governador, e agora como governador. Então é muito cômodo para ele, né? E passar margem de tudo isso, porque os problemas estão em nível nacional, e o debate no estado de São Paulo não acontece. Se a gente for aprofundar as principais questões do estado, nós vamos ver que o estado de São Paulo é um estado que tem muitos problemas. Apesar de ser o maior estado da federação, que ter a maior arrecadação do país, é um estado que atravessa muitos problemas na área da educação, na área de segurança, na área de infraestrutura do estado. Esse é um debate que eu acho que nós temos que fazer, né? E não deixar só fazer o debate nacional, mas debater o estado de São Paulo. E se a gente for aí buscar, não é, outras questões, como obras de infraestrutura, e trazer essa discussão aqui pelo grande ABC, o governador precisa fazer uma visita aqui, não só para francamente falando, eu estou com 60 anos de idade e faz 20 anos que eu ouço falar do metrô aqui no ABC. Né? Nós tivemos parlamentares aqui do ABC, que hoje é prefeito aqui da nossa região, que se elegeu várias vezes como deputado falando do metrô do ABC. E até hoje esse metrô não sai e não vai sair. Não vai sair agora, não vai sair. O governo está cortando recursos de infraestrutura, de obras aqui no estado de São Paulo. Eu estou vendo ali, né? E aqui na região do ABC, nós temos algumas questões de obras de infraestruturas que são centrais. A questão do metrô ou da questão ambiental aqui na nossa região são questões chaves aqui para a região do ABC e para o estado de São Paulo, que até hoje nós temos vários problemas. A gente vindo aqui para Santo André mesmo, a própria questão da Avenida do Estado, né? Que é o que liga, né, São Paulo e passa praticamente pelo ABC inteiro, né? Mauá, Só não passa por São Bernardo e Diadema, né? Passa por São Caetano, Santo André, Mauá, né? E dá sequência ali para Ribeirão e Rio Grande. Quer dizer, então, é um corredor extremamente importante, né, que faz ligação com o Rodoanel e que a gente precisa cuidar disso. E você acredita que ele precisa se voltar mais aqui? Com certeza. Visitar mais? Eu não tenho dúvida, não. Pela importância que tem a região do ABC, ela tinha que ser olhada com o maior carinho. Agora, não temos como fugir. Na verdade, eu ia falar do presidente Temer, não temos como fugir desse assunto, obviamente, mas já que estamos falando de governo do Estado, Turco, ocorreu o encontro do PT agora recentemente e o novo presidente estadual do partido, o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, ele mencionou dois nomes ali para o governo do estado. Ele falou de Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e do ex-senador e atual vereador, aí recordista de votos, Eduardo Suplicy. Isso causou uma certa estranheza, porque até onde se entendia, o próprio Marinho era um forte postulante aí ao cargo. Na tua visão, ele brincou? Ele pode aí estar com pretensões de voltar à prefeitura de São Bernardo, muito mais do que assumir o governo paulista? Como que você encara? Não, a situação hoje do PT é a seguinte: de fato, nós tivemos um encontro agora na segunda-feira dessa semana, onde nós reunimos aqui os parlamentares do estado de São Paulo, né, os deputados estaduais, os deputados federais, né, a bancada de vereadores da capital, a executiva do PT estadual, junto com o presidente Lula e com a nossa presidenta nacional, a senadora Gleice. E nós fizemos um debate para discutir exatamente São Paulo, que é isso que eu estava falando há pouco, né, porque a gente discute muito pouco o estado de São Paulo. E o PT aqui no estado de São Paulo sempre teve em torno de 1/3 dos votos. Se você pegar da eleição do Lula, que foi candidato em 82, até a última eleição, você vai ver que em 82 o Lula teve 9%, depois foi aumentando, mas a média do PT é de 1/3 do estado de São Paulo. E 1/3 a gente não ganha eleição. Você precisa de 50% mais 1 para ganhar eleição aqui no estado de São Paulo. E nós fizemos um debate, fizemos um balanço desse último período. Evidentemente, tocamos na questão de 2016, onde o PT teve um desgaste muito grande, perdeu várias prefeituras, elegeu menos vereadores e vereadoras pelo Estado.
e a gente foi fazer um debate sobre o Estado de São Paulo. Como é que a gente constrói, de fato, um projeto aqui para o Estado de São Paulo que dê conta das demandas e que a população como um todo entenda o que é esse Estado. Então, esse foi um dos debates que nós fizemos. E, evidentemente, que pensando em 2018, vamos ter eleição para governador, para presidente, enfim. Óbvio... Esses nomes mencionados... Não, esses nomes mencionados são nomes que têm que ser levados em consideração, inclusive o nome do Marinho. O nome do Marinho é um nome muito forte para concorrer ao governo do Estado, como Haddad, como o próprio Suplicy. Qual que é a nossa questão central? A nossa questão central é o que vai acontecer com o Lula. Nós não podemos fugir desse debate. Né? Não adianta jogar esse debate para debaixo do tapete. Porque o Brasil inteiro, para quem acompanha a política nacional, está esperando saber o que vai acontecer com o Lula. Se o Lula vai ser condenado, se ele não vai, né? E se ele vai ter condições de disputar a eleição para presidente da República. Se ele tiver condições de disputar a presidência da República, que é o que a maioria da população quer, pelo que eu estou entendendo, segundo as pesquisas, nós podemos discutir os estados com mais tranquilidade. Agora, se por acaso o Lula for impedido de disputar a eleição presidencial, é um outro quadro no PT. É isso que nós temos que avaliar. Agora, o Marinho, o Haddad e o Suplicy são nomes que, evidentemente, qualquer um dos três tem plenas condições de representar o PT nesse projeto aqui no estado de São Paulo. Esse resultado, pelo visto, está próximo de sair, não é? A respeito do ex-presidente Lula, e creio que também aí a decisão, o próprio Marinho diz que o PT pretende fechar esse nome para o governo do estado em 2018 ainda esse ano. Eu não tenho dúvidas disso, eu aposto nisso também, mesmo porque nós temos esse segundo semestre para dialogar com a nossa base social, um projeto para o Estado de São Paulo, um programa, né? De como é que nós vamos construir esse programa, né? Programas regionais, o programa estadual, para a gente dialogar com o Estado. Então, o Marinho hoje como presidente estadual do PT e vai coordenar esse projeto nesse primeiro momento, nós temos essa tarefa. Então, acho que até o final do ano nós devemos ter um nome para representar o PT, mas isso vai depender um pouco também do que vai acontecer com o presidente Lula. E talvez até pensar no plano B aí para o caso do ex-presidente Lula não poder... Sim, por isso que eu falo, nós estamos todos nós na expectativa. E essa expectativa, claro, a gente vai aqui para o universo das especulações, já tem gente perguntando aqui, a expectativa maior é que ocorra o quê com o ex-presidente Lula? Olha, Gustavo, eu vou te falar uma coisa, do jeito que está acontecendo as coisas recentemente, né, a gente não dá para fugir das comparações, né, do que aconteceu com os integrantes do PT, quando o PT estava no governo federal até recentemente, e o que está acontecendo agora nesse governo que está aí, né? Então nós tivemos, assim, prisões, né, que foram realizadas num período recente, de pessoas que não tinham provas contra elas, que continuam presas até hoje, né? E agora você tem pessoas que foram presas, que têm prova e que foram soltas, que é o caso do senador Aécio Neves, né, que foi pego em flagrante, conversando com as pessoas, ele falando, não é nem eu ouvi e tal, é próprio ele, o próprio assessor do presidente. Loures. E, porra, não dá para entender essas coisas, entendeu? Então, queira ou não, a gente fica imaginando o seguinte, tem todo um processo que tem aí por trás, que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Eu tenho muita dúvida do que vai acontecer com o presidente Lula. Evidentemente que eu, como membro do PT, é óbvio que eu torço muito por ele, acho que o Lula tem que voltar a ser o nosso candidato a presidente da República, acho que tem mais condições de fazer isso para que a população do país volte a confiar, né, num presidente que de fato construa programas sociais para a população brasileira. Então, mas eu acho que existe todo um processo, né, dos nossos adversários de impedir com que o Lula seja candidato a presidente. Talvez nem sendo preso, mas condenando ele, né? O impedindo de participar do processo. De participar.
Né? E, enquanto isso, você tem aí o Aécio Neves e outros, né? Agora, recentemente, né, foi preso ontem, ou anteontem, foi preso mais um ex-ministro. O Gedel. O Gedel, né? Então, quer dizer, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que está contaminado esse processo, nós vamos fazer uma reforma geral. Gedel, que, pelo que foi publicado hoje pela imprensa, também tinha planos políticos na Bahia em 2018, e essa prisão acabou frustrando. Pois é. O próprio Aécio, mencionado aqui pelo deputado Luiz Turco, já declarou também que o sonho dele de concorrer à presidência não acabou. Eu acho que o próprio PSDB quer tirar ele da presidência do PSDB, porque ele hoje é o que tem de pior para o PSDB também. O desgaste do PSDB, então vai ter que tirar. Mas é uma discussão agora, né, que eles tentam convencê-lo a deixar a presidência, né? E eu vi uma reportagem, Turco, no El País, e eu acho que cabe até te fazer essa pergunta aqui, era sobre as denúncias contra o presidente Michel Temer agora versus o impeachment da ex-presidente Dilma. E eles colocavam o que é mais grave, né? Na tua visão, o que é mais grave? Eu acho, na verdade é o seguinte, né? Esse julgamento que foi feito com o Michel Temer, que inocentou ele, ficou caracterizado de fato que houve um golpe no país, né? Porque o PT sempre denunciou que tinha um golpe contra a Dilma, né? As pessoas saíram na rua, você lembra disso? As pessoas saíram na rua, bateram panela, e aquela coisa toda, todo aquele movimento que houve no país, né, dos vermelhos contra os amarelos, dos amarelos contra os vermelhos, e de repente, né, a Dilma foi julgada e foi condenada pelo Congresso, né, foi impeachmentada pelo Congresso. Então houve um golpe, que o PT sempre denunciou. Depois agora teve o julgamento da chapa Dilma Temer, que foi considerado uma chapa inocente, que não tinha culpa. Então, de fato, foi constatado que houve um golpe no país. E que é uma coisa que vai ficar para a história, que nós vamos ficar debatendo isso, como a gente ficou debatendo nos anos 60, 68 e por aí vai. E agora fica também essa questão aí, né, que como eu coloquei aqui, pedalada ou corrupção, né? Porque o presidente Michel Temer, ele é investigado aí... Porque se a gente fosse impeachment as pessoas que dessem, os governos que dessem pedalada, não tinha um governo que parava em pé. Todos eles iam ser impeachmentados. Pois é, e o presidente agora investigado aí uma denúncia de corrupção passiva, lembrando que o relator agora é o Sérgio Sveiter, vou também ouvir o PMDB sobre isso, do próprio PMDB do Rio de Janeiro, que eles classificam aí como um político independente. Cabe a ele recomendar ou rejeitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas antes de você falar sobre isso, mandar um abraço para a vereadora de Santo André, Eliane Santana, já esteve aqui com a gente, está nos acompanhando. Grande abraço, a Eliane manda um abraço ao Turco, parabéns pelo trabalho, e diz aqui para mim que eu venho fazendo boas entrevistas e prestando informações para a cidade. Beijo, Eliane, obrigado também. Rafael Mônico, acho que Mônico, né? Parabéns à RDTV, o Dalécio Anderson. Eu vi que tinha uma participação aqui do Pastorelli. Pastorelli, eu fechei aqui, manda de volta. Acabou sumindo a tua mensagem, mas eu lembro alguma coisa que o PT perdeu 49%, não sei, de participação. Manda, eu vi sim. Só que às vezes a gente movimenta aqui para ver mensagens em várias ferramentas aqui, em várias frentes. Mandar uns abraços, por exemplo, para o Luiz Adriano Moretti, para o Léo Demeter, para a Gislaine Salles dos Santos, para o Carlos Ágil, para o Walter Dias Ribeiro, para a Dalva Caparrós, para a Thaís Teixeira, para o Paulo Nunes, para o André Gomes, para o Marcel Salim, para o João Valdez, para o pessoal que está nos acompanhando aqui nesta live na RDTV com o deputado estadual Luiz Turco. Turco, comente aí qual a sua opinião sobre o relator Sérgio Sveiter, do PMDB. Agora cabe a ele recomendar ou rejeitar a denúncia contra Michel Temer. Para ser bem franco com você, Gustavo, eu não conheço, né? Eu ouvi falar, ontem nós tivemos a informação que ele será o relator, né, na CCJ, nós acompanhamos, eu estava na Assembleia Legislativa, que a Assembleia está em pleno funcionamento, nós não entramos em recesso ainda, né? Não foi votado ainda a LDO e tal. Enfim, tomei conhecimento ontem. Mas a grande verdade é que o Michel Temer parou de trabalhar.
O que ele tem feito no último mês é só conversas para tentar se livrar de um possível afastamento dele. Convencimento aos Exato. deputados. Então, a própria televisão ontem estava falando disso, né? Ontem a agenda dele foi conversar até com o Maluf ele conversou ontem, né? Que estava fora da agenda, depois tiveram que incluir para não ficar mal, né? Porque viram que o Maluf estava saindo de lá do Palácio ontem. Mas isso faz parte do jogo. Eu não quero entrar aqui, eu não conheço o deputado, não faço a menor ideia, não é nem de São Paulo, acho que é do Rio de Janeiro o deputado, mas espero que o deputado, se de fato é o que estão falando, que ele faça, né, esse relatório o mais fiel possível com a realidade que está acontecendo. Os deputados não param de receber mensagens no WhatsApp, pedido para rejeitar a denúncia, é pedido para aceitar a denúncia. Mas independente do relatório dele, tem que ser votado na CCJ. Eu acho que mesmo ele fazendo um relatório pedindo afastamento, a CCJ, acho que o governo deve ter a maioria, a impressão que eu tenho. O Valto Araújo, de Mongaguá, manda um abraço para o Esturco. Um abraço. O Pastorelli volta aqui, parabenizando pelo trabalho. Obrigado, Pastorelli. Ele disse que, segundo a Folha de São Paulo, o PT perdeu 49% da militância. E ele quer saber por quê. Se você não, pode da militância eu não acredito. Né? Não tenho, eu acho que deve ter alguma coisa equivocada. O PT não perdeu 49% da militância, muito pelo contrário. O PT, apesar de ter sofrido o desgaste que sofreu durante esse último período, nós tivemos muitas filiações novas no PT. Muitas filiações, inclusive aqui em Santo André. Saíram algumas pessoas, mas entraram outras. Né? O PT perdeu algumas lideranças importantes que saíram do PT. Nós tivemos alguns prefeitos, alguns vereadores que saíram do PT, outras lideranças que não têm cargo. Agora, o PT conquistou novas pessoas. E você acredita? E eu acho, viu, Gustavo? Acho não, eu tenho convicção, certeza absoluta que com esse boom que o PT está tendo agora, porque agora as pessoas vão começar a comparar. Então, é isso que eu ia de encontro ao que eu ia te perguntar. Você acredita que agora o que está ocorrendo com o PMDB, com o PSDB, exatamente, enfim, está sendo escancarado? O que aconteceu com o PT foi assim, as pessoas bateram muito na Dilma, bateram muito no Lula, bateram muito no PT durante esse último período. De 2005 para cá, o PT apanhou muito, tomou muita bordoada, né? Tanto da mídia, principalmente da grande mídia. Os grandes veículos de comunicação, apanhou muito. Só que o PT nunca, a sua militância nunca deixou de acreditar, diferente do que está acontecendo com o PSDB, porque uma coisa é você ser militante do PT, a outra coisa é você ser militante do PSDB. Eu quero ver, né, com tudo isso que aconteceu, que vem ocorrendo com o PSDB, se a militância do PSDB vai para a rua como a militância do PT fez para defender o Lula. Eu quero ver a militância do PSDB ir para a rua defender o Aécio Neves, como o PT foi para a rua defender a Dilma e defender o Lula. Essa é a comparação que nós temos que fazer. Marcelo O PT agora foi para 18%. O Lula tem, em média, 30% de intenção de voto. Então, novamente, nós vamos ter uma eleição polarizada. É uma eleição da extrema-direita, né, que você tem aí um coronel que manda matar, fala aberto, homofóbico, que é o deputado lá do Rio de Janeiro. Bolsonaro? O Bolsonaro, por exemplo. Né? Você vai em frente à Assembleia Legislativa, você tem barraquinha de pessoas pedindo a volta da ditadura militar. Então, olha só para você ver. Mas o fato é o seguinte, o povo está começando a perceber agora a diferença. Quem bateu panela não vai sair na rua para defender o Aécio. É essa que é a questão. A questão central é essa, que é simbólico isso. Isso é muito simbólico. Então, eu estou muito confiante na recuperação da imagem do PT. Ronaldo Martim, abraço para você. Lucimara Pinho de Araújo, também um abraço para a Lucimara. Obrigado pela tua atenção, tua participação aqui. Tem aqui o Marcelo Ribeiro, que eu tinha mencionado, o Dioraí Leão da Costa, dizendo que o PT foi o único partido que cresceu entre os jovens nos últimos 3 anos. Aí já o Arlindo Silva diz que o PT tem que acabar. A Márcia
Gomes Cruz, manda abraço aí para o Luiz Turco. Enfim, o pessoal está comentando aí essa questão. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu só achar. Aqui, ó, do Rafael. O Rafael Gaspar perguntou se o PSDB tem militância. Eu não sei se tem, eu nunca vi. Eu nunca vi. O que eu vi agora recentemente foi um monte de gente indo para a rua, bancado pela Fiesp, bancado pelos empresários, para falar mal do PT. Isso eu vi muito na rua nesse último período. Né? Agora, que os partidos de esquerda têm militância. PT, com certeza, PSOL, sempre tiveram. Que partidos como o PSDB, PMDB não têm militância. Essa é a opinião do Rafael. E a minha também. Entendeu? A minha também, Rafael. Estou junto com você. Enfim, o pessoal está comentando aqui, o debate segue. Eu quero falar, Turco, um pouco... Depois eu volto nessa história de Temer, tem as reformas aí, agora a questão das reformas, teve uma proposta aí de greve no último dia 30, de greve geral, que não foi, acho que não atingiu a expectativa esperada, mas abriu o caminho aí para o debate, manteve aí esse debate em torno das reformas propostas aí pelo Congresso em meio à crise, né? A gente teve a reforma trabalhista aprovada na CCJ, mas eu queria falar um pouquinho de Santo André, porque você teve aqui em Santo André, conversou com o prefeito Paulo Serra e trouxe aí tanto projetos quanto emendas ao orçamento e caso isso passe, né, claro, os projetos já aprovados, mas caso essas emendas passem, para a cidade vai ser muito bom, porque eu tenho um dado aqui, mais de 30 milhões em verbas. É verdade, nós tivemos a oportunidade de ter uma audiência com o prefeito Paulo Serra, agora recentemente, né, desde o ano passado a gente vem trabalhando num conjunto de frentes aqui na cidade de Santo André. Então, nós tivemos oportunidade aqui de fazer algumas emendas, né, de fazer um projeto importante, que eu considero importante aqui para a cidade de Santo André, que é incluir Santo André em municípios de interesse turístico aqui para a nossa região. Santo André, como você sabe, é uma cidade que tem todo... Está dentro dessa regra toda. Nós temos Paranapiacaba, rodeado aqui por uma parte da represa, a própria cidade de Santo André, no governo anterior, foi contemplada com o PAC Cidades Históricas, né, ganhou uma verba do governo federal, né, que é para restaurar toda a vila de Paranapiacaba, que tem um interesse turístico, uma questão turística muito importante lá. E como o governo do estado abriu esse processo aqui para o estado de São Paulo, para aprovar 140 municípios de interesse turístico. Então, vários deputados têm feito, né, para suas bases eleitorais ou para cidades que tenham esse perfil, para fazer toda uma análise, né, da Secretaria de Turismo do estado e depois passar pela votação na Assembleia. Então, são 140 municípios, nós já aprovamos 20 na Assembleia Legislativa, tem 120 para ser aprovado. E nós entramos com um projeto aqui para a cidade de Santo André. Inclusive, só te interrompendo, alguns desses municípios até que passam a ser classificados como de interesse turístico, eles podem, de repente, tomar o lugar de municípios já classificados como estâncias hidrominerais? Pode, eu vou chegar aí. Então, aqui vou falar de Santo André para depois falar alguma coisa do ABC. Então, nós entramos com esse projeto, foi protocolado, já está em pleno vapor o projeto. Agora, isso não depende só da Assembleia, isso depende aqui do município de Santo André. Eu aproveitei a oportunidade para conversar com o prefeito aqui da cidade sobre isso e sobre as emendas que nós estamos apresentando. Nós apresentamos um conjunto de emendas aqui. Dentre elas, nós apresentamos aqui 3 milhões de reais para ser aplicado em internet gratuita aqui na cidade, em vários pontos da cidade. Aí a prefeitura tem que ver como é que trabalha isso, tem que apresentar, na verdade, um projeto, um plano, né? Nós apresentamos aqui... Eu tenho aqui da sua assessoria, me passou, você quer que eu passe, você comenta? São 200 mil reais para a reforma da concha acústica, 300 mil para o projeto Vem Maria, que é uma entidade aqui da cidade, 11 milhões de reais em obras de infraestrutura aqui para a cidade de Santo André e 15 milhões e meio que é o projeto do Polo Tecnológico do ABC. O parque aqui, né? É o Parque Tecnológico, desculpa. É o Parque Tecnológico,
que é um projeto que já vem sendo dialogado há muito tempo, né, aqui na região do ABC, e que no governo anterior ganhou, né, do governo do Estado a credencial definitiva, né, para a criação do Parque Tecnológico. Então, eu tive lá já umas 3 vezes, eu tive a oportunidade de ir lá, na época, com a secretária de Desenvolvimento, com o pessoal da universidade aqui do ABC, com o pessoal da agência regional, para visitar o espaço, que foi feito todo um plano naquela época, que dava em torno de 13, 14 milhões de verba para poder fazer a infraestrutura para viabilizar o parque. Eu fiz a emenda naquela oportunidade, a emenda foi aprovada, só que esgotou o prazo. Esse ano nós entramos novamente com a emenda de 15 milhões e meio, a emenda foi incluída no orçamento do Estado e, evidentemente, que a região do ABC, a própria cidade de Santo André, tem todo o interesse nisso. Então, tive a oportunidade de conversar com o prefeito Paulo Serra, falando disso, né, de todos esses projetos, das emendas, na verdade, e do projeto do MIT. Ele tem todo o interesse. E agora o que nós precisamos fazer... O MIT, a cidade monta uma comissão agora, não é? Tem que ter o conselho, né? Isso já vem do governo anterior, a coisa já está bem adiantada, né? Só precisa recuperar o conselho e tal, e apresentar o projeto na Secretaria de Turismo, porque só depois que apresentar na Secretaria de Turismo é que volta para a Assembleia. Hoje está em torno aí de 550 a 600 mil reais ano o repasse para essas cidades que foram contempladas. Isso deve aumentar, porque como vai aumentar o número de municípios, são municípios que têm mais receita, como Santo André, Santos e assim por diante. Então, isso pode também dar um up no... Com relação ao MIT ainda, nós temos aqui no ABC, né, a cidade de Rio Grande da Serra, que foi um outro deputado que entrou, e nós temos uma questão aqui que é importante para a região do ABC, que é a cidade de Ribeirão Pires. Que já é uma instância. Ribeirão Pires já é uma instância, mas está prestes a perder a titularidade de instância. Tem um problema ali que nós precisamos debater. Eu pedi uma audiência com o prefeito Kiko, vou conversar com ele no próximo dia 10, né, para a gente ver como é que a gente pode colaborar com ele, colaborar com a cidade, para que a cidade de Ribeirão Pires não perca a titularidade. Esse é um projeto que foi de um deputado do PT, inclusive, que foi o professor Luizinho, que acho que em 93, 94 entrou com esse pedido e foi aprovado na época. Agora está com um problema e nós precisamos resolver para que Ribeirão Pires continue recebendo o repasse e não perca essa titularidade. Inclusive, eu tive a chance recentemente de entrevistar o prefeito Kiko e eles estão ali buscando mesmo maneiras, não sabia ainda dessa audiência que você vai ter com ele, para que a cidade não perca esse status, que é algo importante aí, porque também é garantia de uma verba extra para o município. Certeza. E parece que a cidade não fez a lição de casa nos últimos anos. Acho que não é coisa desse governo, é coisa que já vem ao longo dos anos e que nós precisamos ver de que forma que nós podemos contribuir para que a cidade de Ribeirão Pires não perca essa titularidade. Vamos para mais umas opiniões aqui. O deputado já explicou então essa história do MIT, que algumas cidades correm o risco aí de perder. E só para deixar claro a história do parque, também tem um pessoal perguntando, algumas cidades, todas as cidades podem ter seus polos de tecnologia, exatamente, que podem, a gente já falou tanto de inovação aqui também com o pessoal da UFABC, esses polos também podem funcionar nas universidades, enfim, mas o parque tecnológico, o espaço físico, ele foi liberado para Santo André e é no prédio da antiga No prédio Ródia, do antigo Ródia, né, que é um espaço importante, grande, né, que nós não vamos criar, eu tenho clareza disso, o prefeito me falou isso, nós temos acordo nisso, isso você não resolve do dia para a noite, né? Já foi feito todo um debate aqui com a universidade, com a agência regional, nós temos que ir aos poucos, isso vai ser criado aos poucos, tem que ir aumentando. Agora, Santo André vai ser o grande foco, né? Por causa da vocação, inclusive, aqui da região, né? Que é uma vocação química, de TI, de serviços, né? Que nós temos que fazer esse debate aqui com toda a sociedade. Aqui. E Santo André precisa também recuperar a sua vocação, não é? E a sua força na região, né? Como
o Santo André sempre foi um polo aí, como se fosse uma capital da região do ABC. O consórcio está aqui, a agência de desenvolvimento também está aqui. Então, aí Santo André... Mas nós tem tudo para dar certo. Estamos apostando muito nisso. Vai recuperando sua força. Deixa eu ler algumas mensagens. Ó, algumas eu movimento aqui, a mensagem some. Alguém disse aqui, o PT nunca vai acabar. É um ideal, eu não lembro quem falou, mas a mensagem era essa. O Pastorelli volta aqui e diz que não vai para a rua defender Aécio. Se ele roubou, cadeia nele. Brasileiro tem que se unir, parar com essa coisa de bandeira vermelha ou amarela. Colocar mesmo quem deve na cadeia, independente de partido. A Márcia Gomes, parabéns, deputado. Luiz Turco, ela fala aqui de um projeto teu que eu ainda nem mencionei. É o projeto de lei de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Que estabelece diretrizes para a criação do serviço de responsabilização e educação dos agressores. O Marcelo Ribeiro te parabeniza, também me parabeniza aí pela entrevista, obrigado, Marcelo. O Rafael, ele pergunta se essa emenda de 11 milhões pode ajudar na ponte da Avenida dos Estados. E tem um outro comentário que é de Santo André, que é do Ricardo Scavarelli. Turco, após 6 meses de governo, o prefeito Paulo Serra não conseguiu implantar suas promessas e justifica a letargia culpando o governo anterior. Essa é a opinião do Ricardo. O PT deixou a cidade tão caótica assim? Então, lembrando, tem o Ricardo com pergunta e o Rafael se os 11 milhões de infraestrutura para Santo André pode resolver também essa questão da Avenida dos Estados. Não, poder pode. Você sabe que é engraçado, né? Coincidência, né? Quando o Grana assumiu o governo, a ponte caiu. O Paulinho assumiu o governo, a ponte caiu também. É uma coincidência, mas... No caso do Paulinho, 2 pontes caíram, né? Pontes. E eu vi agora um viaduto aqui perto do Paço também. O pessoal está arrumando ali. Não, é verdade. É óbvio que a emenda ela pode ajudar, né? Hoje nenhum governo tem dinheiro. Todos os governos estão com problema, seja ele no município, seja o Estado, ou seja o governo federal. Todos eles estão reclamando que o dinheiro está curto, né? Agora, é óbvio que essa emenda de 11 milhões, ela pode ajudar, e pode ajudar muito. Se o governo, por exemplo, liberar os 11 milhões, ele arruma 2 pontes, não arruma uma, entendeu? Agora, ele está tentando se viabilizar, né? O que eu puder fazer, né, enquanto deputado estadual, numa parceria aqui com o governo, e me coloquei à disposição dele, independente das questões partidárias. O Paulinho fez parte do nosso governo anterior. Nós temos uma relação independente da questão partidária, dos adversários políticos. Nós temos que pensar na cidade. Então, o que eu puder contribuir, e eu me coloquei à disposição, acho que nós podemos fazer ações conjuntas, inclusive, no sentido de viabilizar essa verba aqui para a cidade, que evidentemente vai ajudar e muito. É aquela coisa também, não é? O rio passa por vários municípios, a gente sabe da responsabilidade do governo, a prefeitura também tem o seu papel ali na manutenção da própria avenida, no cuidado, mas sozinha, né, fica difícil, né? A prefeitura sozinha, se eu não me engano, na época do governo Carlos Grana, também a prefeitura teve que arcar sozinha. Arcou sozinha, foi uma obra que custou, acho que em torno de 3 milhões de reais, foi dinheiro do município, não teve investimento de fora, não. E agora só que hoje não tem dinheiro. Isso. O difícil repasse seja federal ou estadual menos para os municípios, né? Exatamente. E uma ponte já vem sendo revitalizada, tem ali a placa do Semasa, da prefeitura, a outra, até teve gente que comentou aqui em outros bate-papos que a gente teve, que parece que não ia mais ter ponte ali, né, no Santa Terezinha, fecharam ali, né, até colocaram grama, me perguntaram, acabou, não vai mais ter? E eu vi que um deputado do PT, se não me engano, o Eduardo Leite, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas acho que foi o Eduardo Leite, ele entrou aí com um pedido para que se garanta a construção daquela ponte. Não, na verdade, tem um projeto que foi debatido e foi apresentado, inclusive, do governo anterior, né, do governo Carlos Grana, para o governo anterior federal, que era um projeto do BID, se não me engano, que era fazer toda a revitalização, a ponte ali e tal de Santa Terezinha. Como daqui também, que era a segunda alça do 18 do Forte, né? Mas com toda essa confusão que aconteceu no país, isso acabou sendo inviabilizado, né? O pessoal até comentou aqui, ali é aquela mesma ali do prefeito Saladino,
do SESI ali, isso que está cercadinho ali, está com grama, mas pelo visto vai ter que fazer, pelo que eu estou acompanhando o debate na Câmara. E ficou a pergunta do Ricardo sobre o PT, se o PT deixou a cidade caótica aí, a respeito dos 6 meses do governo do prefeito Paulo Serra. Como é o nome dele? Ricardo? É o Ricardo. Ricardo, caótica é um exagero, né? Caótica é um exagero. É óbvio que todos os governos, como a gente tem prestado atenção, todos os governos passaram por várias dificuldades, né? Eu acho que o próprio Carlos Grande já teve oportunidade de vir aqui, logo após o mandato dele terminar, né, fazer debates aqui. Tá, evidentemente que teve problemas. Agora, a cidade de Santo André, como a maioria das cidades médias e grandes, está passando por grandes dificuldades. Eu entendo isso. Agora, é uma questão de priorizar. Cada governo prioriza, né, o que ele acha que é melhor para a cidade. Eu não estou no governo, sou oposição ao governo, né, oposição crítica, de boa, sem nenhum problema, mas ele está fazendo as opções dele. Aí nós temos que aguardar mais um pouco, né, porque 6 meses de governo ainda é pouco tempo para você fazer um balanço, se o governo está indo bem, se o governo está indo mal. Como diz o ditado, 6 meses ainda, né, a população está namorando o prefeito está namorando a população, ainda estão... Mas eu sei, acho que daqui um ano, mais ou menos, mais uns 6 meses, que nós vamos ter um quadro um pouco melhor aqui da cidade para poder elogiar ou criticar as ações do governo. Porque no primeiro ano, quando ocorre uma troca de prefeito assim, os novos prefeitos eles trabalham muito com o que foi deixado aí de diretriz pelos prefeitos anteriores. Né? As obras inauguradas... E o Paulinho conhece bem, porque trabalhou no governo, foi secretário de uma das principais secretarias da prefeitura, né, que é a Secretaria de Obras, acompanhou bem todo esse processo aqui que nós estamos vivendo aqui na cidade. Tem gente dizendo aqui que por isso fica complicado culpar o governo anterior. Bom, enfim, o deputado Luiz Turco ele tem também outros... Queria que você comentasse, até para a gente encerrar, Turco, você já falou aí das emendas para a cidade de Santo André, o deputado tem outros projetos, né, tem outras pautas já avançadas ali na Assembleia, pelo que eu entendi aqui, não tem recesso, não teve descanso? Vocês estão ainda trabalhando? Não, para a gente entrar em recesso, nós temos que aprovar a LDO. Né? A LDO ainda não foi aprovada, nós estamos debatendo ainda, nós temos divergências com a LDO. Como eu falei no início, o governo do Estado vem fazendo um desmonte na área da educação, vem fazendo um desmonte na área da cultura, aqui no Estado de São Paulo, que para mim são questões centrais, né? E a gente estamos debatendo a LDO. Né? Então, não é só o PT, nós temos uma parte da base do governo também que não está contente com o que vem ocorrendo aqui no Estado de São Paulo. Então, nós estamos debatendo para ver se a gente consegue melhorar um pouco a lei de diretrizes orçamentárias para o Estado de São Paulo. Então, nós não entramos em recesso ainda. Ou seja, enquanto não votar a LDO, nós estamos lá na Assembleia Legislativa. Para a gente, antes de terminar, eu vou mandar uns abraços aqui. Aí eu queria que você aproveitasse para terminar e falasse, tem uns outros projetos teus aí, o Minha Casa Paulista, algo aí que não é o projeto Minha Casa Paulista, que interfere diretamente na forma como é... É um projeto de lei que dá prioridade para a mulher na titularidade do imóvel. Né? Dos imóveis. Que é uma própria orientação, inclusive, da Caixa Econômica Federal. Não. Foi aprovado no governo Dilma, em nível nacional, no projeto Minha Casa Minha Vida, mas aqui no Estado de São Paulo ainda não existe. Então, nós entramos com esse projeto, né, que dá prioridade à titularidade para a mulher. Para a mulher, tá. Eu não sei se esse já passou na CCJ, acho que já, né? Não, esse não, né? Já passou. A assessoria do esse já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai passar por outras comissões ainda, mas eu tenho muita confiança que, como é um projeto de interesse da maioria, eu tenho certeza absoluta que os deputados vão aprovar esse projeto e que o governador vai sancionar. Então, eu estou na expectativa que esse projeto, como o projeto, né, um projeto de lei que institui um programa estadual de enfrentamento à violência doméstica, foi mencionado aqui. E que estabelece também algumas diretrizes para a criação de serviço e responsabilização
do agressor. Tem um projeto de cotas também, porque teve agora, para concursos públicos. Tem um projeto... a USP aprovando nós fizemos um projeto que não é para universidades, é um projeto que cria 20% de cotas para negros e negras em todos os concursos públicos do Estado de São Paulo. Também são projetos sociais, né, o que a gente vem debatendo no mandato, Gustavo e todo o pessoal que está nos ouvindo, né, que são projetos de interesses sociais. Né? Então, projeto de enfrentamento da violência da mulher, projeto de 20% de cotas para negros e negras em concurso público, em qualquer concurso público do Estado de São Paulo. Nós tivemos o projeto que institui que dá prioridade para a mulher também na titularidade dos imóveis aqui do Estado de São Paulo. Nós temos um projeto que também ele é o projeto que fala de portadores de deficiência, que são passagens gratuitas intermunicipais, que isso só existe na região metropolitana. Nós estamos criando um que dá acesso para todo o Estado de São Paulo, comprovadamente, para a pessoa portadora e para um acompanhante. Né? Então, são projetos de interesses sociais, que é o que nós do PT, sempre fizemos. É como se fosse uma continuidade aí dos programas sociais do governo Lula e Dilma. Então, me espelhei um pouco nisso, acho que são projetos que interessam para a maioria da população e que a gente quer contribuir com isso. Além do aplicativo, né, que eu já tive a oportunidade de falar, que já foi aprovado também na CCJ, que é um projeto de aplicativo para celular e tal, para qualquer cidadão ou cidadã do Estado de São Paulo acompanhar todos os projetos em andamento na Assembleia Legislativa, né, por agrupamento, saúde, educação, cultura, habitação e assim por diante. José Buglio, Murilo Grilo, Marcelo Persiani, abraço para você. Marcilene Pereira Vaz, também um abraço. E tem também o Fernando Lima nos acompanhando. Abraço aí para todos vocês. Não dá mais tempo. Quero agradecer ao deputado estadual Luiz Turco, que mais uma vez esteve aqui com a gente na RDTV, falando sobre a conjuntura nacional, estadual, municipal e também prestando contas do seu mandato à população, sobretudo aqui da cidade de Santo André, da região do Grande ABC. É um canal direto aí com o deputado e o Turco abriu essa série de entrevistas com os deputados estaduais e federais que nós vamos promover aqui na RDTV a partir de hoje. Estamos promovendo. Amanhã, por exemplo, nós teremos às 3 da tarde, amanhã, quinta-feira, ao vivo, o deputado Teonílio Barba, do PT, também deputado estadual. Na sexta-feira, às 3 da tarde, outro deputado estadual do PT, Luiz Fernando, vai estar aqui. E na segunda-feira, às 3 da tarde, também ao vivo, com transmissão pelo Facebook, deputado federal pelo PPS, Alex Manente. E conforme a agenda for sendo definida, for sendo fechada, a gente passa os outros nomes. Estamos em contato com a assessoria de Ana do Carmo, Vicentinho e por aí vai. Turco, obrigado por ter vindo. Gustavo, eu que agradeço você, o RDTV, deixar um grande abraço para o Ayrton, mais uma vez. Nosso diretor de redação. Exatamente, agradecer a todos os internautas que estão nos assistindo, né? E só para fechar, nós estamos aqui, eu vou fazer o lançamento de uma revista agora semana que vem, e vamos fazer um balanço dos 2 anos de mandato, e vamos também fazer aqui em torno de 15 a 17 reuniões aqui em bairros da cidade, fazendo prestação de conta para a população. Então, pessoal que quiser nos acompanhar, é só entrar no nosso site, luisturco.com, que a gente vai estar lá com o nosso calendário, né, e vamos estar debatendo todas essas questões mais detalhadas aqui com toda a sociedade aqui da cidade de Santo André. É um preparativo para a candidatura a prefeito de Santo André? Não, é um preparativo para eu ficar mais experiente aqui no nosso mandato, né? E que o ano que vem a gente vai enfrentar uma eleição dura aqui. Então, estamos se preparando aí para enfrentar. Obrigado mesmo, Turco. Eu quero lembrar que os principais pontos
Ah, tinha uma pergunta, inclusive o pessoal vai me matar, mas eu vou fazer, dá tempo. Pessoal, dá tempo, Amanda, para fazer mais uma perguntinha? Dá. É uma pergunta, olha só, eu desprestigiei somente a nossa redação. Tem a pergunta da redação do RD, do nosso repórter Carlos Carvalho. Agora que eu peguei o RD aqui, a revista, você lembrou. Eu lembrei que eu não fiz, a pergunta já nem está aqui, mas eu lembro da pergunta. E muito provavelmente também é uma pergunta de interesse, porque o que eu ia dizer, os principais pontos dessa conversa, eles são reproduzidos tanto na versão impressa do Jornal Repórter Diário, que circula semanalmente nas 7 cidades da região do ABC, quanto na RD em revista, mensalmente trazendo temas importantes aqui para o nosso dia a dia. A pergunta, Turco, é do repórter Carlos Carvalho, aqui da redação do RD, como que você avalia a criação de um escritório do consórcio intermunicipal do Grande ABC em Brasília, se precisa mesmo dessa interlocução, se isso facilita a liberação de verbas, as tratativas, o olhar para a nossa região. Do ponto de vista técnico, eu acho que é extremamente importante. Eu, pelo menos, avalio como importante, né? Você tem aqui no ABC, é a primeira região que criou o consórcio, é a primeira região que criou a agência regional, né? Tudo isso graças à ideia do saudoso ex-prefeito Celso Daniel, que serviu de exemplo para várias regiões metropolitanas aqui do nosso estado de São Paulo, né? Eu acho extremamente fundamental. Eu acho que se souber trabalhar isso tecnicamente falando, eu acho que isso pode ajudar muito a região do ABC. Se não fica algo ali... Se não justifica, é mais um cabide de emprego. Então tá aí, respondida a pergunta da nossa redação. Dá tempo só de mandar um abraço aqui para o vereador Williams Bezerra, do PT. Esteve aqui com a gente recentemente. Grande abraço, Williams. A proposta aí de aumento do IPTU na cidade de Santo André. O Williams que está chegando agora, manda abraço para o Turco, para mim. Abraço, Williams. Mas Williams, esse bate-papo vai ficar disponível agora. Terminando aqui essa live, o vídeo fica na íntegra aqui na fanpage do Jornal Repórter Diário, também no YouTube, RDTV Repórter Diário, e você pode acessar repórterdiario.com.br para conferir todo o conteúdo online, rever essa entrevista e outras feitas aqui, seja ao vivo ou em edições gravadas da nossa RD Online, aqui na RDTV, tá certo? Obrigado a todos que nos acompanharam, a gente se vê, lembrando, amanhã tem live às 3 da tarde com o deputado Barba. Valeu!